Fala galera, se é a sua primeira vez por aqui, eu sou o Renato Braga e você está no canal Usina do Dinheiro. O projeto Carteira Pública, que foi criado lá em julho de 2020, com capital inicial de R$ 20.000 e aportes mensais de R$ 1.000, a ideia central é o quê? É criar, com isso, uma carteira previdenciária, ou seja, uma carteira geradora de renda, onde a gente utiliza principalmente instrumentos de opções para gerar renda ao longo do tempo. A estrutura inicial de alocação, conforme a nossa planilha aqui, é ter em torno de 50% em ações, 30% em renda fixa e 20% em FIs, que são os fundos de investimento imobiliário. Atualmente a distribuição que nós temos aqui está em cerca de 55% em ações, 25% em renda fixa, 17% em FIs e cerca de 1% em caixa. Dentro desta distribuição, a ideia é que com os aportes dos meses seguintes, a gente sempre vá fazendo um rebalanceamento dessa carteira para que a gente sempre, com isso, tire o lado emocional do investimento. Eu entendo que a partir do momento que a gente consegue separar muitas vezes o lado emocional para investir, a gente consegue ter um desempenho médio superior à maioria dos investidores. Então vamos lá para as operações do mês. Durante o mês de setembro de 2022, eu fiz algumas trocas na carteira. Eu tinha aqui Sanepar, SAPR4, que são as ações preferenciais, onde eu zerei a posição e entrei em Sanepar nas Unities, que são os finais 11. Isso porque a SAPR11 ela possui liquidez com derivativos, ou seja com call ou put, eu consigo utilizar dos derivativos para gerar renda. Eu vou mostrar para vocês aqui um site que ele é muito interessante, que é o opções.net.br. É um site que vocês possuem duas versões, a versão gratuita e a versão paga. Na versão paga, vocês têm a cotação dos ativos, das opções, aqui sempre em tempo real. Já a versão que ela é gratuita, vocês conseguem ter a cotação do dia anterior para que vocês com isso façam a tomada de decisão de vocês com relação aos investimentos. Então aqui no ativo, SAPR11, Sanepar, SAPR3 ou SAPR4 não tem liquidez com relação a opções. Voltando então para as operações, então durante o mês eu fiz essa troca, agora eu possuo então 200 ações de SAPR11 que é a Unity. Durante o mês também de setembro eu fiz remuneração em Klabin na série J210 no strike 20,64, 200 opções a 25 centavos, gerando uma renda aqui de R$50 nessa posição. Também, com relação a Fleury, fiz uma remuneração na série J190, que é de strike R$19, 200 opções a 11 centavos. Durante o mês, fiz também um aporte, aumentando a posição em Klabin, comprando aqui 150 ações a R$18,65. Ainda na parte de remuneração, fiz venda também em Itaúsa na série J102, de strike 10,26. 400 opções a 3 centavos. Usiminas também, que a gente tem na carteira pública, no strike 10,12, na série J103, 400 opções a 4 centavos. Também foi feita uma rolagem na Rumo Logística, que é na série I185 de strike 18,50 para a série J189 de strike 18,98. Ou seja, aqui eu subi o strike em cerca de 48 centavos e ainda assim uma rolagem positiva onde eu recebi 20 centavos para fazer essa rolagem. O que é uma rolagem? Nada mais é do que tu zerar aquela posição que tu estava vendido em derivativo, fazendo uma compra e fazendo uma nova venda para o mês seguinte na série que o investidor pré-determinar. E por fim, das operações do mês, também fiz uma remuneração aqui em Sanepar, que é nessa nova posição que a gente criou aqui, que é nas Unities, né? Na série J195 de strike 19,50. 200 opções a 6 centavos. Vou ir para o gráfico aqui para demonstrar para vocês, para ficar um pouco mais fácil
de entendimento com relação às operações. Estava no strike 18,50 e subi para o strike 18,98, recebendo 20 centavos por isso. Então, ao longo do tempo, a posição que eu entrei aqui na Raio 3 a 19,89, o meu custo atual está em 17,60. Então, o que seria esse custo atual? É o valor de 19,89 menos 17,60. Isso aqui dá um total de R$ 2,29. Nessa posição, ao longo do tempo, desde que eu entrei nesse ativo, eu já consegui remunerar aqui em torno de R$ 2,29. A gestão ativa, que a gente comenta muito na metodologia Usina do Dinheiro, nada mais é do que a gente compor um portfólio e, ao mesmo tempo, administrá-lo de forma ativa. Ou seja, a gente não vai ser aquele investidor buy and hold, que ele simplesmente tem as ações e recebe dividendos ou juros sobre o capital próprio. A gente utiliza um terceiro instrumento, que é a utilização das opções, combinada com análise técnica para fazer muitas vezes as nossas operações. Lembrando, isso não é nenhum tipo de indicação de investimento, mas sim uma maneira de passar para vocês conhecimento a respeito do mercado financeiro, principalmente direcionado a opções. Então, esses 17,60 aqui não é um valor para efeitos de declaração de imposto de renda, é simplesmente para mostrar que com isso vocês vão gerando renda passiva e diminuindo o custo de vocês, que no caso aqui seriam esses R$ 2,29 nessa posição de Raio 3. Vamos voltar lá na planilha então clássica do canal. Os FIs, que são os fundos de investimento imobiliário, durante o mês de setembro geraram um total de R$ 75,37. Essa geração de renda aqui mensal, ela é líquida de imposto de renda. Pelo menos até o mês atual, não se paga imposto de renda sobre os rendimentos dos fundos de investimento imobiliário. A gente sim paga sobre ganho de capital. Digamos que o investidor compre cotas de determinado fundo de investimento imobiliário e venda, e com lucro ele vai ser tributado em 20%. Não existe diferença de alíquota, sempre vai ser 20%. Mas sobre o rendimento que esse investidor recebe, na sua grande maioria de forma mensal, não existe tributação de imposto de renda. Renda fixa, durante o mês eu não fiz nenhum tipo de aporte. Durante o mês eu fiz a compra de 150 ações da Klabin, KLBN 11, que é também a Unity, Klabin SA 150 a 18,65, que ela é do segmento, do setor, né, de papel e celulose. Indo para a aba final da planilha, a gente consegue mensurar aqui o quanto que a gente conseguiu gerar de renda durante o mês de setembro de 2022. E com relação a proventos, nesse mês específico, não entrou nenhum valor com relação a dividendos ou juros sobre capital próprio com relação às ações que compõem essa carteira. Mas teve aqui o rendimento da renda fixa, que foi um total de R$ 94,17, o rendimento dos FIs, que foram R$ 75,37, geração de renda passiva, né? E também aqui com relação às opções, no mês eu consegui gerar R$ 103,55. O total do mês de setembro foi um total de R$ 273,09. A gente percebe aqui que as opções, elas representam a maior parte da geração de renda dessa carteira. Ela gerou aqui 38,88% da geração de renda dessa carteira, é responsabilidade das opções. No ano, então, de 22, já gerou aqui um total de R$ 3.007,24. Vamos ver como é que está a evolução da carteira aqui, ó. No ano de 2020, a gente conseguiu gerar R$ 1.003,13. No ano de 2021, um total de R$ 2.617,68. E agora, nesse mês, até o mês de setembro, a gente já gerou mais do que todo o ano passado junto. Um total aqui de R$ 2.838,66. Lembrando, então, que a ideia central não é a rentabilidade que vocês vão ter com a carteira, mas sim a geração de renda ao longo do tempo. Fazendo isso de maneira ativa com relação ao gerenciamento do portfólio. Tá bom, pessoal?
Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao vídeo, especificamente com relação à carteira pública, podem deixar nos comentários que eu respondo com a urgência possível. No vídeo de hoje é isso, bons investimentos a todos e até um próximo vídeo.